eu disse que hoje eu ia gravar mais um programa extraordinário, né? Porque saiu o resultado do PISA, e como eu sempre disse, o resultado do PISA é uma amostra de duas coisas absolutamente importantes. A primeira coisa absolutamente importante da qual ela é a amostra é que toda aquela conversinha de melhoria da educação, de investimento, de ampliação dos recursos e etc. do PT, era balela, né? Primeiro, não houve um aumento significativo em nada disso. A segunda coisa é que isso representaria um plus na qualidade do processo educacional. E eu sempre disse que se você continua fazendo o mesmo, a tendência é que você continue colhendo os mesmos resultados. Eu costumo dar uma aula de filosofia da educação em que eu apresento duas curvas para os alunos. A primeira curva é a curva de influência do Paulo Freire. A segunda curva é a curva de qualidade da educação. Essas curvas, elas andam ao extremo uma da outra, enquanto ascende a influência do Paulo Freire nos processos educacionais, descende por completo a curva de qualidade do processo educacional. As pessoas dizem, mas se você responsabiliza o Paulo Freire pelos resultados da educação, essa é uma discussão simplista, que não leva em consideração outros dados e etc. Isso não é verdade. A grande questão é a ampliação da influência do Paulo Freire é uma ampliação da influência do Paulo Freire na formação dos professores, que sabem cada dia menos os seus conteúdos, que têm cada dia menos liberdade criativa no sentido de apresentar os seus conteúdos para os seus alunos, que cada dia mais são tolhidos em nome de uma igualdade das atividades que poderiam ser desenvolvidas com pessoas que aprendem com mais facilidade, da separação de turmas entre aqueles que aprendem com mais facilidade e aqueles que aprendem com mais dificuldade, em nome de uma educação inclusiva que exclui, e fora o como, porque o como é um detalhe muito importante. Você pega, por exemplo, os números da alfabetização, cada dia piores, não? Nosso penúltimo ministro da Educação, que foi o Renato Janine Ribeiro, um filósofo da USP, apresentou resultados da educação de base brasileira, dizendo o seguinte, que 1 a cada 5 brasileiros permanece analfabeto, 1 a cada 5 brasileirinhos, das crianças que são alfabetizadas, permanece analfabeto, ou seja, ele não consegue juntar palavras de uma frase. Mas esse dado esconde um dado que é muito pior. Apenas 1 a cada 10 consegue ser plenamente alfabetizado no Brasil. O PISA é o resultado final desse problema que começa lá na alfabetização. Se você não alfabetiza nas séries iniciais, se você não tem um programa de alfabetização no ensino fundamental, esse problema chega ao ensino médio e as crianças de 15 anos estão aí por volta do primeiro ano do ensino médio, que são as avaliadas pelo PISA, e elas vão apresentar os resultados disso. Aí as pessoas dizem, mas não dá para avaliar o resultado de 12 anos de PT. Dá para avaliar porque a criança entrou com 7 anos na escola no primeiro governo Lula e chegou aos 15 anos ainda na era PT, no contorno de Lula para Dilma, tá? Ou seja, no último ano do governo Lula, entrando no governo Dilma. E todo mundo que entrou no primeiro governo Lula foi avaliado no primeiro governo Dilma ou no segundo governo Dilma. Não? Então, você tem aí uma medida de qualidade da educação que o PT promoveu no Brasil, e essa medida de qualidade foi uma medida de rebaixamento. Veja, não só não melhorou, como piorou. Né? Se você não muda o como, se você não muda o que é dado, se você não muda a filosofia por trás desse processo, você vai continuar
odiando que os alunos memorizem, chamando isso de decoreba, brigando contra os professores que tentam ensinar conteúdo, chamando eles de conteudistas, discriminando, e brigando diretamente contra modalidades educacionais que poderiam solucionar o problema. Por exemplo, o método fônico em alfabetização, a instrução direta no restante da educação, instrução direta que foi mais do que demonstrada como aquela que funciona com maior perfeição e qualidade. Então, o PISA os resultados do PISA são o resultado da ampliação da influência do Paulo Freire, da ampliação da influência do construtivismo, da ampliação da influência dos métodos incorretos de alfabetizar e de ensinar. E isso precisa ser modificado urgentemente. O PISA nos traz o diagnóstico daquilo que há bastante tempo vem sendo dito. O modelo educacional que privilegia a libertação, que na verdade é um modelo que cria militância ao invés de estudantes, vai acabar com a educação brasileira de vez. Cada ano que passa, essa educação piora. E o atual Ministério da Educação tem modificado isso? Entre aspas. A proposta de reforma da educação média, apesar de ter alguns avanços, como a possibilidade de escolha por parte do aluno de quais as disciplinas ele pretende cursar no ensino médio, voltadas para a sua vocação no ensino superior, sofre do mesmo conjunto de problemas. O primeiro, não discutir o como. O segundo, dar não ao aluno, mas ao sistema de ensino, alternativas para não contratar professores das áreas, não mexe na formação dos professores, então esse também vai apresentar resultados pífios, a não ser que a coisa se modifique muito, ou que os sistemas educacionais que precisarão ser consultados ajam da maneira que devem agir. Eu acho difícil, minha posição sobre isso é pessimista. Obrigado, esse é um vídeo extraordinário, continuaremos discutindo a reforma da educação média, e discutiremos esses problemas ponto a ponto. Não esquece de dar o joinha, se inscreva no canal, compartilhe em todas as suas redes. Valeu, até mais.